Boa noite a todos. Na nossa leitura da virtude de hoje, vamos usar nossa ambiente começar a noite. E Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Não abuse do conforto. O conforto exagerado dá-lhe visão deturpada do mundo. Conduz a vícios, entorpece sua vontade. Torna presa do orgulho e induz a corrupção. Acaba levando você ao sofrimento. Viva com simplicidade. Se possível, não se distancie da natureza. Dê atenção às coisas simples e aprecie os mais humildes. Compreenda que todos somos iguais perante Deus. Fuja de vícios, plante amor onde estiver. Assim você terá paz no seu caminho. Dosar o conforto é respeitar as dificuldades dos outros. Convido a todos agora para um momento de reflexão, de agradecimento, de pedido ao Criador Todo-Poderoso, de tudo e de todos, que nos permitiu chegarmos até essa casa de oração. E diante de várias opções, escolhemos por bem, pela mente e pelo coração, estarmos hoje. Convido a todos a rezarmos a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Dessa forma, declaramos aberta a nossa noite de hoje, com a palavra a nossa irmã Rita Veríssimo, para a apresentação da noite. Obrigada, irmão. Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Que nós estejamos em paz, bem-vindos à nossa casa de oração. E hoje está mais quentinho, a gente está até mais feliz. E as minhas mãos agradecem também, porque eu tenho uma tal de uma síndrome do frio. Fico toda vermelhinha. Mas faz parte. E eu já senti que o frio estava maior esse ano, porque a mão já arrebentou mais cedo. E como agora esquentou, tudo fica melhor. E assim é a vida. Uma sucessão de fatos, de ocorrências, alguns mais doloridos, outros melhores, mas tudo passa. O dolorido e os melhores, vai tudo passando. E hoje à noite nós escolhemos falar, nós, os amigos espirituais que nos intuem, nos ajudam. E a gente tem que se habituar com esse nós. Nós, encarnados, estamos juntos, precisando uns dos outros, buscando uns nos outros o conforto, o consolo, a ajuda, o aprendizado. E nós estamos também com os desencarnados nessa mesma situação, formando equipes, formando grupos, onde cada um de nós, com as suas potencialidades, auxilia nesse grupo imenso que é a Terra e que começa pela nossa individualidade. E hoje nós escolhemos falar um tema muito interessante e que tem a ver com o nosso momento evolutivo. Sempre tem a ver com o nosso momento evolutivo, porque todos os dias, todos os momentos, todos os anos nós passamos por desafios
que são semelhantes, se diferenciam apenas pelo grau de evolução que nós já temos e também pelo tom de entendimento que nós temos em decorrência da evolução que a gente dá a esses fenômenos, a esses fatos. Ou seja, nós podemos vê-los grandes, dificultosos ao extremo, como podemos passar desapercebidos, porque já compreendemos, já entendemos e já temos um grau de evolução que nos permite passar pela dificuldade ou pelo evento de uma forma diferenciada. A confiança na providência divina. Será que nós temos uma fé embasada na razão? Ou seja, temos confiança na providência divina? O que é a providência divina? É o efeito do pensamento de Deus. São as suas leis que regem o mundo físico e o mundo extrafísico de todos os planetas. Leis que nós conhecemos, algumas delas, mas a maioria passa por nós de forma desconhecida. Leis extrafísicas, onde quase 100% nós não entendemos ou não compreendemos, não nos apercebemos. Será que essas leis, elas são previdentes? O que significa isso? Será que Deus pensa, na hora que faz as suas leis, em fazer de tal forma que não deixe brecha nenhuma para que a dor, o sofrimento seja eterno? Que não deixe brecha nenhuma, que ninguém fique fora do progresso, da evolução, da felicidade? Será que Deus consegue escutar, ver, saber de cada individualidade? Ou será porque nós somos muitos filhos? Talvez tenha um dia que Ele não nos apercebeu, não nos viu, a gente chorou, sofreu, se angustiou, se desesperou. E cadê? Será que Deus viu? Será que Deus sabe? Será que Deus nos monitora individualmente? Será que temos condições de evoluir porque as leis são magnânimas, justas e boas e nada fica para trás? Que a proteção, que não é blindagem, existe independente da gente compreender ou ver acontecer? Isso são perguntas que a gente se faz e deve se fazer. Porque a confiança na providência divina vem de duas possibilidades grandiosas. Porque essa confiança não vem dada para nós de mão beijada. Lá no Evangelho a gente já tem: ajuda-te que o céu te ajudará. Olhai os pássaros do campo, os lírios do campo e os pássaros que voam, né? Vamos olhar. Eles se vestem, eles se alimentam, eles vivem. E ele ainda faz um trocadilho lindo. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, que vai embora, loguinho ele fica murchinho e vai embora. As aves do céu, que são animais inferiores ainda crescendo, olha a proteção divina neles mesmos, na sua própria fisiologia. Isso é para dizer o quê? Que tudo que nós vemos conquistar para ter confiança na providência divina vai ter que vir do esforço. Vai ter que vir do trabalho. Que tipo de trabalho? Duas possibilidades grandiosas. Nós temos que aprender a amar a instrução. Quem não ama a instrução, dificilmente vai poder confiar na providência divina, entender a providência divina. Ah, mas precisa então ir para Harvard, que está na moda agora, né? Todo mundo quer ir para essa universidade. Meu Deus, fazer pós-doutorado, PhD, pós-PhD e todos os pós que possam existir no mundo. Mas vamos para Harvard. Não precisa ir para lá. Basta que a gente se instrua, como o nosso irmão leu. Que leitura linda! A natureza, a simplicidade, o conhecimento. Nossos civícolas, nossos irmãos, os índios, que os homens brancos não respeitaram,
ao ponto de menosprezar toda uma cultura de conhecimento da natureza que nos iria ajudar muito. Se a gente tivesse a humildade de não querer dizimar ou muito menos catequizar os índios, mas sim respeitar a sua cultura, que é sábia. Todas as pessoas têm a sapiência num grau de entendimento e compreensão. E nós temos que amar a instrução, quer dizer, o conhecimento da natureza, de tudo que nos cerca, do estudo da química, da física, da biologia, pode até ser. Mas é a costura, é a alimentação, é a jardinagem, tudo que existe merece de nós o estudo acurado, aprimorado, de acordo com as nossas tendências e nosso gosto. Então, amar a instrução, amar o saber. E também aprender a amar a virtude. Desenvolvimento de virtudes. Então, esses dois patamares devem reger a nossa vida. Porque quanto mais a gente se instrui e quanto mais a gente evolui moralmente, mais a gente começa a compreender as leis divinas. E mais a gente passa a ter confiança na providência divina. Isso é maravilhoso. Não tem proteção maior para o homem, não está fora, não está numa arma, não está a ficar blindado com os espíritos nos protegendo, abraçando. Não está a se isolar para não conversar com essa gente, com essas pessoas que são diferentes de nós. Pode ter ouvido no Uber que o cara botou a música alto e uma pauleira, tá? Aí eu pensei, Rita, tu não vai reclamar, né? Não, fica calma, relaxa. É só um irmão diferente de ti. E se tu conversar com ele, de onde ele veio, o que ele sabe, como ele pode, o que ele tem de bom, a música até ficou mais baixinha, nem liguei muito. Ficando pensando no que eu poderia conhecer, mas essa é a realidade. A gente viveria mais feliz e melhor se a gente se predispusesse a não ter medo. Porque quando eu me blindo através do conhecimento, ou seja, da instrução e do amor, que são as virtudes, eu passo a conviver com as diferenças sem ter medo, sem menosprezar, sem excluir, e passo a viver melhor. É dentro da nossa casa, em todos os lugares. Nos protege. Porque a providência divina faz com que nós estejamos juntos para que a gente possa conviver e viver juntos em paz, com as diferenças sendo respeitadas na íntegra. Agora, meus irmãos, como é que a gente se apercebe, então, se vem da instrução, se vem do desenvolvimento da virtude, a confiança na providência divina, como que isso ressalta? Como que a gente pode ver, perceber? Basta olhar a natureza. Enquanto nós estagiamos naquela ameba, naquele ser unicelular, naquele protozoário, uma única célula, com o DNA já para crescer, se multiplicar, formar milhões de células diferenciadas. Meu Deus, nós temos os neurônios, nós temos as células epiteliais, nós temos uma infinidade de células que compõem o nosso organismo, o nosso sistema, numa fisiologia que já estava lá na ameba para se desenvolver. Isso é providência divina. Ou seja, nada é feito que não tenha um sentido grandioso, nobre, que se transforma sempre para melhor. Isso é característico da providência divina. Nada estaciona, estagna. Tudo se transforma, tudo se modifica e tudo melhora. É da lei. Isso é a providência divina. Para que o homem aprenda a conviver com as dificuldades e não tenha receio, não tenha medo. Confie em tudo que existe. A morte não existe. A gente cresce e evolui para todo sempre, para a eternidade. Somos imortais.
Então, quando o pássaro voa no céu, meus irmãos, a própria fisiologia dele, ou seja, o próprio metabolismo, o mecanismo das suas células, possibilita que ele migre de uma região para outra, em busca de lugar mais seco, alimento, procriação. Isso são todos os animais. A sua composição fisiológica permite que ele se defenda. Tem animalzinho que promove o mimetismo. Ele muda de cor. Se ele mora numa árvore, se ali é o seu habitat, ele fica da cor do caule para se proteger do predador. Outros emitem venenos, outros emitem substâncias paralisantes, para que a cadeia evolutiva, a cadeia alimentar, não sofra solução de continuidade, ou seja, não fique desequilibrada. Na hora que um animal tem que desaparecer por extinção de forma natural, ele vai desaparecer. Imagina se aqueles animais imensos, pré-históricos, vivessem hoje em que terreno, em que jardim, né? Daqui a pouco nós vamos ter rinocerontes, daqui a pouco nós vamos ter animais grandes, que nós vamos ter mais lugares para eles e que já houve o quê? O uso, aquele ciclo natural para a sobrevivência de uma rede, onde não tem mais sapo, não tem mais rã, não tem mais cobras, e mundos ditosos. A necessidade do desaparecer desses animais, o ciclo de vida, a sua natureza e a sua necessidade já se deu. Olha como tudo está organizado. Então, enquanto o animal não pensa, ele se protege com o próprio corpo, emitindo substâncias, se modificando, viajando de um lado para outro, tendo um radar aguçado. E quando o animal chega numa fase hominal, que o cérebro já se desenvolveu, que a inteligência já se desenvolveu, que a razão já está fazendo parte das suas escolhas, o que vai protegê-lo? Somos nós, os seres humanos. O que não vai nos proteger? Nós não emitimos veneno para matar ninguém, apesar do nosso pensamento, às vezes, ser um veneno na direção de uma pessoa, né? Mas o certo é não usar arma nenhuma. Gandhi fez uma revolução, liberou um país do jugo dos ingleses e não usou arma nenhuma. Então não precisa. Do que precisa para a gente se proteger? De conhecimento, de instrução e de virtudes adquiridas, que vai nos fazer confiar na providência divina. Um ser que confia na providência divina, ele não para de trabalhar nunca. Ele não desanima e não desiste nunca de situação nenhuma. Confiar na providência divina não é, agora eu vou cruzar os braços, porque Deus é justo, bom, misericordioso, Ele me protege. Não. É justamente o contrário. Quanto mais eu confio na providência divina, mais eu me embrenho na vida. Mais eu vou, independente da situação e do que esteja acontecendo. É para acordar cedo, para ir lá para o posto de saúde, eu vou. Não tem plano de saúde, não tem problema, vou na UBS. Tem que esperar, tem que esperar. Apareceu uma dificuldade grande, apareceu uma doença grave, eu vou buscar recurso. E se não for para continuar reencarnado, que eu for desencarnar? Continuo vivendo com alegria, determinação e boa vontade até o último dia, até o átomo de segundo. É por isso que a doutrina espírita não promove a eutanásia, não incentiva a eutanásia, porque nós temos que viver. E se tiver que ficar numa cama, em coma, viva na cama, em coma, com alguém cuidando, pensando, é porque Deus quer, porque tem uma função útil, uma necessidade estrondosa para que essa criatura fique nessa posição. Tem que morrer para descansar? Não. Ninguém vai morrer para descansar, porque ninguém morre. Tem que continuar trabalhando ali deitado. Como que ele vai trabalhar ali deitado? A mente, o coração, está se encontrando com pessoas que precisa perdoar,
está se preparando para ir para o lado de lá, menos orgulhoso, menos cheio de problemas, dificuldades, de angústia. Porque os amigos espirituais estão conversando, ajudando, protegendo, amparando. Então, até o último dia, trabalhar. Por quê? Porque desencarnar é só fazer isso, ó, desaparecer aqui para aparecer aqui. De uma dimensão para outra. E continuar a mesma pessoa. E se for alguém que ama a instrução, que ama a virtude, a primeira coisa que ela vai fazer, depois que ela se recuperar, é pedir emprego. Eu, pelo menos, vou. Pedir emprego e pedir escola. Porque quem ama a instrução e quem confia nas virtudes para ter uma vida melhor, na providência divina, sabe que em qualquer lugar tem que continuar trabalhando, estudando, se melhorando. Isso nos protege. Então, desencarnou, já diz para o amigo espiritual, tem roupinha para dobrar? Tem brechó por aqui? Tem suquinho para fazer? Tem lugar para varrer? Pode me ajudar, por favor, me dê um emprego. E também, por favor, me dê uma escola, onde eu possa me instruir. Porque eu quero me proteger. Daí alguém pode pensar, mas a senhora quer se proteger do quê ou de quem? De mim mesma? Porque tudo que eu passei de dor, de sofrimento e de angústia em todas as minhas reencarnações, a dificuldade estava em mim mesma. Ou seja, eu sou a mala sem alça que eu me carrego para tudo quanto é lado. E quem já se apercebeu disso, trata de se modificar, de se instruir moralmente e intelectualmente. Porque o grande problema é uma mala sem alça que somos nós. E o pior é que a gente carrega essa mala sem alça para tudo quanto é lado. Ah, mas aí eu vou me embora do emprego, eu vou me embora da casa, eu vou me embora do casamento. Eu vou me embora, eu vou me embora, eu vou me embora, porque eu não aguento mais. Ah, é? Pois pode ir. Porque Deus tem na providência divina algo de fantástico. Ele cuida de ti individualmente. Ele sabe tudo a teu respeito, ele te ama. E ele vai te dar exatamente o que tu precisas. Ah, mas aquela pessoa difícil, que bom, tu te livrou, né? Tu foi para o outro lado, tu pediu para sair, não era para sair o desemprego, mas tu foi assim mesmo. Pois muito bem, não vai demorar alguns meses, tu vais ter uma surpresa. Deus vai te trazer um material pedagógico maravilhoso, uma outra pessoa igual àquela. Exatamente igual, parecidíssima no jeito de ser. Por quê? Porque ele te conhece, ele sabe exatamente o que tu precisa. Isso é a providência divina. Como é que ele vai te deixar igual? Como é que ele vai te deixar com o mesmo ranço? Por séculos e milênios. Ele é tão bom e tão previdente que para onde tu for, tu te carrega, que é a tua mala sem alça, que és tu mesmo, e tu vais receber o material pedagógico que tu precisa. Olha, isso é uma maravilha. E eu me questionei com isso. Eu trabalhei 35 anos na saúde. Eu me aposentei há pouco tempo. E eu passei com algumas dificuldades com pessoas com que a gente se relaciona. Não tem um ser humano sobre a Terra que não aconteça isso. Aí quando tudo se encaixou, a farmacêutica que veio trabalhar comigo, maravilhosa, a gente se entendia, eu me aposentei. Depois eu parei para pensar. Enquanto essa mala sem alça precisava receber aquelas pessoas com dificuldades para que aflorasse em mim quem eu sou verdadeiramente, eu precisava ficar ali. Aí quando estava tudo bem, maravilhoso, eu me aposentei. Por quê? Não precisava mais. Já podia fazer outras coisas. Aquela etapa onde eu tinha que lutar comigo mesma, porque não podia sair dali, porque precisava pagar a conta no final do mês. É o trabalho, é porque individualmente Deus estava com a sua providência divina, que não falha, individualmente cuidando de mim, me dando exatamente o que eu preciso. E se a gente for analisar as nossas vidas,
a gente se protege, porque Deus ama. E como é que Deus faz com que a gente se proteja? Que a gente se defenda da gente mesmo através da instrução e através do amor. Botando dentro de nós a germe em latência, o DNA divino que possibilita esse crescimento. Olha, isso é maravilhoso. Isso é top. Isso é muito moderno. Isso é amor. Então ele nos dota da possibilidade de proteção. Então não adianta buscar proteção fora. A proteção é o desenvolvimento do que nós temos em latência, em germe, para crescer e evoluir. Como é que um ser belicoso vai se proteger dele mesmo, se ele tem poder ir lá e acionar um botão para fazer uma guerra nuclear? Se ele confiar na providência divina e aproveitar a chance e a oportunidade que a vida o chama para pensar, para analisar, para ponderar e para mudar. Enquanto ele não fizer isso, ele vai estar aos cuidados dele mesmo, que é uma temeridade. Vê se isso não é uma temeridade. Tu é nervosinho e irritadinho, tu pega o teu carro. Se tu é aquele tipo de pessoa que quando bate, que alguém arranha ou que alguém faz um sinal indecoroso, tu é capaz de parar e lá tirar satisfação, tu é uma arma em punho. Contra quem? Contra ti mesmo. Pela lei de causa e efeito, tu pode matar uma pessoa. Ou tu podes agredir. Ou tu podes bater ou ser batido. Então, Deus nos proporciona sempre meios, possibilidades, pelo amor que Ele tem a cada um de nós, de fazer com que a humanidade progrida, evolua, quando cada homem se instrui e aprende a amar. Tem um episódio da história da humanidade que é narrado num dos livros do Chico Xavier, do que Emmanuel conta quando ele, há 2000 anos, né? Quando ele se depara com Jesus. Ele tinha uma filhinha que estava com lepra, hanseníase, hoje a gente chama hanseníase, e a Lívia, que era a esposa, que era uma mulher muito boa, um espírito já mais elevado. O Públio Lentulus era o Emmanuel, tinha esse nome, que era um senador romano, era muito orgulhoso, muito presunçoso. Sabe aquela pessoa que acha que pode, porque tem conhecimento, porque é de uma casta diferente? E ele se utilizava, assim, do seu diferencial para machucar, para ferir. E ele faz o seguinte, ele sai à noite e ele chega a cochilar. E ele tem a visão vindo para perto dele de Jesus. Mas antes disso ele sonha com magistrados, com juízes que cuidam da reencarnação dele, porque nós somos cuidados. Nós temos uma pleiade de amigos que cuidam de nós, que nos dão aquilo que a gente precisa para evoluir. Mas a gente tem que ter olhos de ver, aceitar e amar. E esses juízes disseram que ele foi, no seu passado, o avô dele, e que reencarna de novo como senador, e que de novo ele é orgulhoso e presunçoso, mas que ele ia ter uma chance na presente reencarnação, e que ele devia pegar essa chance e abraçar, para já aprender a mudar, a crescer e a evoluir. E ele se depara com Jesus. E a Lívia lá está rezando, pedindo para Jesus curar a filha. E Jesus cura a filha, mas não pelo Públio, mas por ela. Ele vê Jesus, ele sente a divindade em Jesus, mas ele não olha para Jesus, no sentido de ver Jesus como alguém diferenciado e que pode ajudá-lo a mudar, porque ele não se via com possibilidade de mudar, porque para ele já estava tudo bom nele mesmo. E ele sofreu muito, e ele passou por muitas dificuldades. Então vejam que nós, quando acreditamos e temos certeza absoluta que a providência divina existe, é real, que enquanto a gente não pensa, não sabe, as nossas escolhas são feitas por nós, por aqueles que nos guiam.
Mas quando nós já temos e damos conta de nós mesmos, a providência divina coloca em nós toda a possibilidade de fazer com que a gente cresça, evolua e se proteja. Se proteja de fake news, se proteja de metodologias que têm as mais variadas, enlouquecidas por aí na internet. Faça melhores escolhas. Seja mais sábio e mais sensato, esperando 2, 3 dias para depois tomar uma decisão. Que aprenda a orar e humildemente se coloca na posição de que eu não sei o que fazer e eu preciso de ajuda, de orientação, de alguém que me ame, que me respeite e que saiba mais do que eu. Senhor, me ajude. Isso é sapiência em desenvolvimento. Então, isso nos leva a quê? A sermos pessoas que estamos aprendendo a caminhar a passos mais firmes. Precisamos ter medo do momento atual? Precisamos ter medo de pessoas? Não. Essas pessoas podem fazer mal muito mais a elas do que a nós. Pode respingar em nós, pela lei de causa e efeito, uma atitude impensada? Pode respingar, se for do nosso merecimento receber. Se não for, não vai respingar. E pode ter uma dificuldade grande, e pode ter um destempero, e pode ter um desencarne coletivo, e pode ter um desencarne de gente nova. Pode. Porque ninguém morre. As pessoas só vão agora dar continuidade à sua vida em outro lugar, aprendendo inclusive a crescer e evoluir de outra forma. Ter medo de gente nova vindo morar perto de nós, diferente. Cadê aquele pessoal todinho? Cadê aquela gente que a gente conhece, que protege a gente, que é amigo? Vai embora. Olha para o lado e vê quanta gente diferente e boa chegando. Quantas oportunidades de aprendizado, de crescimento vindo. Que planeta maravilhoso esse que já dá tanta tecnologia que pode nos abençoar com uma vida mais razoável, mais tranquila e mais serena. Porque a gente já tem merecimento. E aquilo que não está bom ainda, cada homem que acredita na confiança e na previdência divina e na providência divina vai estar fazendo o quê? Se instruindo e aprendendo a desenvolver virtudes para que as suas atitudes sejam mais coerentes. E aí nós vamos aliviar as nossas provas e as nossas expiações, porque ninguém merece ficar sofrendo. Tem que ir buscar ajuda e tem que sair da situação difícil. E se já tem merecimento, vai aparecer o médico, vai aparecer o medicamento. E se não for ainda, vai aparecer a calma e a tranquilidade para viver o momento difícil. E vamos aprendendo também a aliviar a dor e o sofrimento das expiações dos nossos semelhantes. Nesse ciclo maravilhoso de viver, encarnados e desencarnados. Então, que a gente possa conviver com a doutrina espírita, que a gente possa entender os desígnios de Deus, que a gente possa ter lucidez para compreender a providência divina agindo em nós e por nós, e que a gente possa ser um agente ativo da providência divina na nossa vida e na vida do nosso semelhante, promovendo a eles também proteção e auxílio através do ensinamento de como é bom instruir-se e como é bom aprender a amar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde e ilumine e que assim seja. Obrigado por suas palavras. Vamos fechar os nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, ouvindo essa palestra maravilhosa, que possa ter tocado no coração de cada um, que cada um aqui vai aproveitar de um jeito diferente, pois cada um entende de um jeito diferente. Sendo assim, agradecemos a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne.
Que assim seja. Em seguida teremos o trabalho de passe para aqueles que querem permaneçam sentados, que serão chamados um a um. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Tem alguém que pode ficar comigo aqui até as 2 chegar?